Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelito. Hoje nós vamos conversar sobre Mummy, também chamado como Mama, no catálogo da Amazon Prime. Diane é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório onde vive por ter incendiado a cafeteria local e, com isso, provocado queimaduras de terceiro grau em um garoto. Os dois voltam a morar juntos, mas Diane enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes o torna agressivo. Os dois apenas conseguem encontrar um certo equilíbrio quando a vizinha Kyla entra na vida de ambos. Essa sinopse que eu falei é desse filme que nos convida a refletir sobre uma dúvida muito comum em pais de crianças e adolescentes que apresentam sinais de comportamento atípico, né? Será que é TDAH ou TOD, ou é um comportamento típico da adolescência? Como lidar com essa situação? Mas antes da gente se aprofundar sobre esses temas, nessa pergunta e falar sobre o filme também, antes a gente precisa falar sobre seu diretor e roteirista. Então, Eduardo, nos apresente quem é ele. Então, Pedro, eu acho que hoje a gente provavelmente vai falar do filme que é mais, do nosso catálogo de episódios aqui, é o filme que é mais pesado, é o filme que é mais impactante, mas é um filme também que tem muita beleza. E esse filme, não tem como falar dele sem falar do diretor e do roteirista, né, do criador dele, que é o Xavier Dolan. O Xavier Dolan, ele é ator, roteirista, diretor canadense, ele atuou na maior parte dos filmes dele, que ele faz como diretor, ele atua em Mummy também, fazendo o Steve mais tarde na vida, e ele começou a produzir filmes independentes aos 16 anos de idade. O longa de estreia dele, que se chama Eu Matei Minha Mãe, mas não é um filme sobre assassinato, levou de cara 3 prêmios no Festival de Cannes de 2009, e narra a relação de um adolescente gay, descobrindo a sexualidade dele, e essa complexa relação que ele tem com a mãe, que é uma relação de raiva, amor e desprezo também, porque a mãe ela tem uns comportamentos um pouco, como é que eu diria? Ela é um pouco desadaptados em relação à idade dela. Ela se acha muito jovenzinha, né? E tem às vezes um comportamento, né, que não é esperado, né? E aí esse jovem nessa fase da adolescência está um pouco criticando, né? E é um filme que é bem, como é que eu diria? É um filme que é bem cabeção, né? É um filme bem psicológico. De novo, não é um filme sobre assassinato, né? Mas é um filme sobre mortes, renascimentos, né? Sobre culpa. É um filme que é bastante complexo para um filme de um diretor que está lançando o seu primeiro longa aos 19 a 20 anos. E aí, a partir daí, o Xavier Dolan ele continuou produzindo filmes nesse formato, são filmes mais psicológicos, abordando temas familiares, questões complicadas. Ele tem atrizes favoritas, então a Anne Dorval, que faz a mãe dele, a personagem da mãe dele no Eu Matei Minha Mãe, é também a personagem que faz a mãe, a Dee, no Mummy, que é uma atriz que vem da comédia. Ela vem de uma série de comédia canadense chamada O Coração Tem as Suas Razões, né, a tradução livre, né, O Coração Tem as Suas Razões, que era uma espécie de uma série meio de TV pirata / Caceta e Planeta, né, SNL, né, então que é uma coisa meio bem satírica, bem pastelão. E ele traz essa atriz e desenvolve, né, o Xavier Dolan desenvolve todo esse potencial e mostra todo esse potencial de atuação, né, da Anne Dorval, que realmente faz um papel fantástico no Eu Matei Minha Mãe e faz também no Mummy, que é o 5º filme dele. Eu diria, o Mummy saiu em 2014, é o 5º filme das 13 obras que ele dirigiu. Ele também ficou conhecido, Xavier Dolan também ficou conhecido por ter feito a direção dos clipes da Adele, né, de Hello e Easy On Me. Então, a gente está falando de uma pessoa que produz e que lança filmes a cada um ano, 2 anos, sempre com uma qualidade muito grande, mas eu diria que o Mummy é muito provavelmente o melhor filme dele, né, na atualidade. Foi mais bem avaliado pela crítica, tem acho que nota acima de 8 no IMDb, e provavelmente é aquele que aborda as temáticas mais pesadas, né? Então, como você já trouxe, é um filme que gira em torno desses três personagens principais, a Dee, que é a mãe, o Steve, que é o garoto de 14 anos que tem TDAH e tem também outras condições concorrentes, né, como o TOD e o transtorno de conduta, e a personagem da Kyla, que é uma professora que está num sabático, está enlutada porque perdeu o filho muito jovem, criança, né, e ela está num processo de luto, e ela até desenvolve
dificuldade de fala, né, para se expressar, né, e aí mostra como essas 3 pessoas que estão passando por um momento difícil meio que se encontram e começam a se apoiar, e eu achei isso é a parte muito bonita do filme, né. A gente torce pelos 3 personagens, a gente não vai dar spoiler do final, mas a gente torce por esses 3 personagens para que eles, né, consigam se encontrar, consigam né, consigam se apoiar uns aos outros, né, diante dos desafios do Steve, que são os desafios do TDAH somados aos desafios do TOD e do transtorno de conduta, que a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente. Nossa, eu não sabia que ele tinha feito os clipes, né, dirigido Hello, Easy on Me, realmente é um diretor sensacional. Eu assisti agora, eu não sei se você teve a mesma impressão, esse filme chegou há pouco tempo no catálogo da Amazon, né, como você mencionou, ele tá com esse título que não foi o título como foi a Amazon, sendo a Amazon, né, eles colocaram Mamã, o filme era conhecido como Mine, ele foi divulgado no Brasil como Mami, mas a Amazon colocou no catálogo como Mamã. Então, por isso que a gente tá falando, porque às vezes as pessoas vão procurar, vão colocar Mami e não vão achar o filme. Sim, de Mas fato, porque tem muitos filmes, né, a gente estava falando, tem muito filme com o título, Mummy, Mamãe, Mãe, Mother, então pode ser difícil de achar por causa disso. pode ser difícil, né? E normalmente, como você falou, normalmente são filmes de terror, né? O Boa Noite, Sim. Mamãe, o Mãe, do Aronofsky, normalmente são filmes assim meio de terror. Esse não é um filme de terror, mas é um grande drama, né? Um grande drama familiar. Mas é um filme bonito, mas é um filme que, tipo assim, é importante saber que é um filme de alerta de gatilho, né? Não é um filme. Não é um filme fácil. Não veja se você estiver né, num estado mais depressivo, porque é um filme pesado, mas que tem muitas belezas, né? E eu achei importante trazer ele aqui, porque ele contribui bastante para o debate sobre TDAH. É isso, quando eu fui assistir, né, eu acho que qualquer pessoa tem esse impacto do quão dramático de fato é o filme, né, ele leva o gênero o gênero drama muito bem, porque ele tem esse peso, né, mesmo se tratando de uma família, ele consegue levar, são 2 pessoas conversando, discutindo, enfim, N questões, e você realmente fica impactado. Então, justamente por ele ter sido, apesar de ter sido bem avaliado, né, pela crítica, conforme tudo que você falou, porém ele aborda essa temática mais, não a temática, mas ele tem esse ar mais pesado e aborda essa temática mais séria. Por isso, assim, como você acha que esse filme contribui para esse debate sobre TDAH? Eu acho que você tocou num ponto assim muito importante, né? A gente demorou para fazer um episódio sobre TDAH, né? Considerando que eu tenho TDAH e eu falo sobre isso, a gente já falou de autismo, já tem episódio que a gente fala sobre autismo, já falamos de altas habilidades, há uns 2, 3 episódios atrás, a gente já falou sobre neurodiversidade, e no episódio de neurodiversidade a gente conta um pouquinho, né, até um pouco mais sobre a minha experiência, né, com TDAH. Eu demorei para fazer um episódio sobre TDAH porque, sinceramente, eu não gosto de nenhuma das representações, tirando algumas exceções que a gente vai passar nas dicas, que existem do TDAH no cinema. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que a gente falou no episódio 24 sobre representatividade asiática, é um filme que foi pensado, que foi construído como uma ideia de multiverso, e essa ideia de multiverso muito rapidamente fez os diretores e os criadores, os Daniels, pensarem o filme como uma representação do TDAH, fez com que esses diretores buscassem mais informação sobre o TDAH, e nesse processo de descoberta das características do TDAH, até levou à busca e à descoberta do diagnóstico de TDAH de um dos criadores, do Daniel Kwan. Né? Mas também não é um filme exatamente sobre TDAH. O que eu estou querendo dizer é que foi difícil escolher um filme para falar sobre TDAH, porque eu acho que tem um vácuo de representatividade que não é caricata do TDAH, né? Nas mídias em geral, no cinema, e isso abriu espaço para uma onda de desinformação sobre o TDAH nas redes sociais. Então, uma das minhas lutas pessoais, né, das minhas batalhas pessoais, é trazer uma conscientização mais realista sobre o TDAH, mostrando que não é uma doença mental, o TDAH não é uma doença mental, é uma condição da neurodiversidade, é uma questão, né, genética, inata da pessoa, não é algo que se cura, apesar de ainda se existir um discurso nesse sentido, não é algo que você cresce e deixa de ter TDAH.
E nas redes sociais, eu acho que se banalizou e se romantizou demais o TDAH. Então, teve um estudo de 2022, que também, por um acaso, é um estudo canadense também, como filme, que analisou os 100 vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok. E aí essa análise mostrou que metade, 52% dos filmes, propagavam desinformação sobre TDAH, e outros 27 eram só anedotas pessoais, que não tinham necessariamente uma relação direta com a condição. A pessoa contava uma historinha dela, alguma coisa que ela passou, e aí ela associava com o TDAH dela, né? Então, a gente vê uns vídeos aí, uns vídeos até populares, a pessoa fala, a pessoa toca muito no rosto, então isso é sinal de TDAH. Gente, de onde que vocês inventaram isso, sabe? Não tem nada na literatura científica que cria essas associações bizarras que as pessoas criam no TikTok, nas redes sociais, para falar de TDAH. E aí se criou essa banalização do TDAH como se fosse uma característica de personalidade, né? Um traço de personalidade, um signo. E aí, mais recentemente, a gente vê essa baboseira de arquétipo, né, que as pessoas estão falando. Não, arquétipo em si, a palavra arquétipo em si não é uma baboseira, mas essa idiotice de ativar arquétipo, não sei se você já viu isso, Pedro. Ativou o arquétipo da Cleópatra, ativou o arquétipo da sereia, né? E aí você fala, meu Deus do céu, Jung está se revirando no túmulo dele, ouvindo as pessoas falar de arquétipo dessa forma. Né? Então, chegou esse... Hoje em dia, existe uma romantização do TDAH, no sentido de transmitir, de falar sobre o TDAH como se fosse algo que não traz prejuízo nenhum, como se fosse só um traço de personalidade, esqueci a chave de casa, né, tem TDAH, essa banalização, e eu tenho visto isso também em relação ao TOD, que é um transtorno de humor que é comum, né, em crianças, com uma alta taxa de ocorrência com TDAH, em crianças e adolescentes. Então, eu tenho visto também essa banalização, às vezes, em discursos de pais, de mães e de pais, né, de crianças que estão com problemas comportamentais, né, e essa banalização do TOD também, que é algo que o filme aborda, o filme mostra o que realmente é o TOD, o que é realmente a experiência do TOD. Eu acho que a gente não está aqui para poder dizer, né, diagnosticar por podcast quem tem, seu filho tem ou não tem TDAH, seu filho tem ou não tem TOD, mas eu acho que o filme mostra o que é realmente, né, o que pode ser realmente, né, nem toda pessoa com TDAH é igual ao Steve, né, mas o que pode um TDAH não identificado, não gerenciado, evoluir, especialmente quando se compõe a característica inata do TDAH, experiências traumáticas na infância desse menino. Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa conscientização. Acho que a minha intenção com esse episódio é a gente poder trazer um pouco mais de conscientização para as pessoas pararem, pelo amor de Deus, de sair se autodiagnosticando no TikTok com TDAH, com TOD, com transtorno de conduta, né, com alguma dessas outras características. A gente já chegou a comentar em outros... acho que foi o episódio do Masking, né, que a gente chegou a falar sobre esse autodiagnóstico e o perigo dele. Uma coisa que eu acho que, assim, não é uma coisa que eu observei, mas, principalmente da minha geração, de tempos em tempos surgem esses temas que ficam em debate, né, muito pontual, assim, de tempos em tempos. E eu me lembro muito quando tiveram muitos diagnósticos de pessoas com depressão, e esse tema começou a surgir, de certa forma, né, quando se faz filmes, novelas, falam sobre isso se torna um tema importante, né, muito falado. E eu me lembro que muitas pessoas falavam, eu tenho depressão, sem ao menos ter passado para um psicólogo, sem ao menos ter procurado aquele diagnóstico. Então, como você falou mesmo, é a banalização daquilo que muitas pessoas têm, sofrem com isso, precisam utilizar de medicamentos, e eu tenho uma visão de você, quando você precisa tomar remédio, quando você tá com dor de cabeça, você não quer ficar tomando remédio o tempo todo, certo? É a mesma coisa, assim, não é uma coisa, tipo, legal você ficar dizendo que você quer tomar remédios, ou você, às vezes remédios que você nem precisa, e você tá banalizando a vivência de pessoas que precisam daquilo, né, pra poder viver, pra poder fazer suas coisas, pra poder trabalhar, pra poder estudar. Então, eu acho que primeiro é o fato de pessoas parecerem que querem isso, pra, de alguma forma, sei lá, eu não sei nem explicar, mas me parece que quer ser para fazer parte de alguma coisa, independente se essa coisa faz mal às pessoas ou não. Isso é bem irresponsável da parte de muitas pessoas que estão falando sobre isso na internet. E aí, voltando à questão, para eu não me perder, voltando à questão que eu estava falando da depressão, é justamente isso. Parece que de tempos em tempos, se surge um debate sobre alguma coisa, todas as pessoas querem ser aquilo. Você pode falar sobre isso sem precisar querer aquilo.
porque não te pertence, porque você não tem um diagnóstico. Se você acha que você tem, procure ajuda, procure um especialista no assunto, mas não leve isso como se fosse algo bacana, ou que você pode simplesmente dizer que você tem sem ter uma confirmação disso. É muito É, perigoso, inclusive, e eu tô vendo muita gente fazendo isso, né? Não só com o TDAH, enfim, todos os temas em volta da neurodivergência, de modo muito geral. A todo tempo, se você passa um tempinho no TikTok, se você passa um tempinho no Instagram, isso só vai aumentando de tempos em tempos. E, inclusive, um exemplo, né, que Eduardo me apresentou, a música do Léo Santana, do Léo Santana não, pelo amor de Deus, do Luan Luan Santana. Santana. O Luan Santana. Canta um trechinho pra gente da música. Que Aí ele você diz achou? que o sorriso dela ativou o TDAH dele, ativou o meu TDAH. Aí você fica assim, Primeiramente, o que isso quer dizer? primeiramente, ativou. Aí, O que aí isso ativa o significa? arquétipo do TDAH dele. Sim, tipo, mas o que tem a ver, sabe? Tipo, as pessoas estão encaixando. É literalmente o que tem acontecido com muitas músicas por aí, é encaixar um bocado de palavra junta, e aí se rimar, que essa no caso nem rimou, nem, né, nem ficou bom, e lançar, só porque é uma coisa que as pessoas estão falando. E é isso, eu acho que a gente tá nesse momento que. Eu acho que no momento pós-pandemia, as pessoas. Aumentou o número de diagnósticos, é normal ter aumentado o número de diagnósticos de TDAH, porque muitas pessoas, nesse momento, né, de ficarem mais em casa, de estarem às vezes mais com os familiares, as pessoas acabaram percebendo, se questionando. Aí pessoas passaram, né, por processos de ansiedade, de depressão, e aí, junto com esse tratamento da ansiedade, da depressão, que são doenças mentais, a pessoa descobriu que tinha uma condição neurodivergente subjacente, né? Uhum. Então, isso é normal. Eu acho que a gente está num momento de se conhecer mais sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre a dislexia, sobre outras condições neurodivergentes. Tem se falado mais, a comunidade médica sabe mais, a comunidade escolar, né, professores, diretores de escola sabem mais. E isso leva os pais, né, sabem mais, têm mais acesso a essa informação do que tinham antes. Né? Se você buscar, você acha informação de qualidade nas redes sociais e na internet. Mas eu acho que tem esse processo também de buscar uma identidade, como você falou, né? As pessoas querem poder falar, eu quero ter essa identidade, essa característica aí também, para dizer que eu também sou diverso, ou que eu sou diferente, eu também tenho uma necessidade. E aí, obviamente, isso gera alguns problemas reais para pessoas com TDAH. Então, existe, além do fato de você ter esse aumento de diagnóstico e a disponibilidade de medicamentos para TDAH ter diminuído, né, nas farmácias, no mercado, em função desse aumento de diagnósticos, você tem o abuso dessas substâncias, né? Então tem na Faria Lima, né, tem todo o mercado paralelo de distribuição de medicamentos de TDAH, porque são medicamentos estimulantes, que são perigosíssimos para uma pessoa que não tem TDAH, além de serem perigosíssimos, são usados de uma forma recreativa e que diminuem a disponibilidade desse remédio para pessoas com TDAH. É um remédio que tem um efeito também no peso. Então, você vê hoje em dia pessoas usando, né, o Venvance, que é um dos medicamentos de TDAH, o Ozempic, como medicamento para perder peso. O Ozempic é um medicamento para diabetes, né, para tratamento da diabetes. Então, essa identificação irresponsável, né, a gente, infelizmente, não tem um sistema maravilhoso de saúde que permite que todo mundo tenha acesso ao diagnóstico. Às vezes as pessoas não têm acesso a um profissional especializado, né, em todos os cantos do Brasil. A gente tem talvez aqui nas grandes capitais, mas mais para o interior do Brasil as pessoas não têm acesso. Mas não sai por aí se diagnosticando e se comunicando, né, indo para as redes sociais, se comunicando, falando que você é especialista, que sabe que acontece, que é isso, se você não pesquisa e não conhece a condição, né? Então, eu acho que é isso que é o perigoso, né? Mas voltando para a sua dúvida, né? O que é o TDAH, o que é TOD, o que é o comportamento típico esperado de um adolescente? Eu acho que hoje em dia, a gente com o uso de ressonância magnética funcional, que é chamada fMRI, que mede as regiões do cérebro que são ativadas quando as pessoas fazem diferentes atividades, isso contribuiu muito para a pesquisa científica, para o nosso conhecimento sobre o cérebro humano, sobre o cérebro, né, de uma pessoa com TDAH e o cérebro na adolescência. Então, eu vou tentar, de uma forma didática, falar um pouquinho de cada uma dessas características. Então, o que é a experiência do adolescente, né? O que está acontecendo no cérebro do adolescente? Por volta dos 14 anos,
Sociologicamente, existe um processo na adolescência que vai fazer com que o eixo de referência da adolescência migre dos agentes socializadores, como é chamado pelo sociólogo Emile Durkheim, né, que é a família, a escola, pessoas das gerações anteriores, né, que tem um papel de socializar uma criança, um adolescente, preparar essa criança, essa adolescente para a vida em sociedade, e o eixo de referência por volta, né, na puberdade, por volta dos 14 anos, migra para os pais. Então, a imagem social para o adolescente é muito importante. Guarda essa informação. Além disso, você tem um outro processo no cérebro do adolescente. A parte frontal do cérebro, essa parte aqui atrás da testa, chamada córtex pré-frontal, ele ainda não está totalmente formado até os 24 anos de idade. O córtex frontal ele é responsável pelas chamadas funções executivas. As funções que a gente tem, as nossas ações, os nossos comportamentos, que não são automatizadas. Então, escovar o dente. Escovar o dente é automatizado. Dirigir um carro é automatizado, não é o córtex pré-frontal. Mas eu preciso lidar com uma situação de estresse ou tomar uma decisão difícil. Eu preciso do meu córtex pré-frontal. Eu preciso regular as minhas emoções. Eu preciso controlar os meus impulsos. Eu preciso, chamada retardar a gratificação, ou seja, esperar agora, perceber que nessa situação, nesse momento agora não é o melhor momento de agir, eu espero para obter melhores resultados daqui a algum tempo. A teoria da mente, né, o segundo nível da teoria da mente, a capacidade de interpretar os estados emocionais de outras pessoas. Todas essas, organização, priorização de atividades, todas essas funções são exercidas pelo córtex pré-frontal, essas chamadas funções executivas, e esse córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido até os 24, em média, né, tem 21, 24 anos de idade, varia de pessoa para pessoa, né, e aí isso junta isso com a questão do eixo de referência migrar, que é um processo salutar, né, do jovem, de parar de olhar só para as gerações anteriores como a construção da sua identidade, mas também questionar os valores que recebe das gerações anteriores, ver se eles ainda são atuais, se os valores que eu recebo na minha família são iguais dos valores que eu vejo na família, né, dos meus colegas, né, e poder confrontar e poder falar, peraí, não, isso está errado na minha família, deveria ser, acho que eu quero construir a minha identidade com essa outra característica, com esses outros valores. Isso é um processo totalmente saudável, tá? É bom a gente ter diferentes fontes dos nossos valores para a gente poder construir as nossas identidades. Só que aí junta no cérebro do adolescente esse processo do eixo de referência migrar para os colegas, e aí você tem também esse córtex pré-frontal que ainda não está totalmente desenvolvido. Então, o jovem vai ter dificuldade para controlar impulsos, o jovem vai ter uma preocupação excessiva com a imagem social, o jovem pode, né, a gente, num ambiente, né, de adolescente, né, a gente vê esse medo de punição por qualquer transgressão, né, social, das regras sociais do grupo de amigos, do círculo de amigos. Então, tudo isso faz parte do universo do jovem, tudo isso é saudável. Então, o jovem que se tranca no quarto, chegou em casa da escola, se tranca no quarto. Comportamento esperado de um adolescente, né? O adolescente, ele não precisa, ao contrário de uma criança, ele não precisa de uma frequência muito grande de contato com os pais e com a geração anterior. Ele precisa de um apoio, uma intensidade, uma qualidade muito grande da relação, quando ele precisa dessa relação, quando ele demanda essa relação dos pais, né? Então, por isso que muitos pais dizem que é muito difícil você, né, criar adolescente, porque você precisa estar alerta. Ao diferente de uma criança menor, você tem que ter uma frequência de contato muito grande, com uma qualidade grande. Com o jovem, você precisa ter uma qualidade muito grande em momentos em que aquele jovem demanda aquela relação, né? E quando ele não demanda, ele está lá trancado no quarto. Ele vai acusar o vovô ou o tio de ser racista, de ser fascista no jantar de família, né? E aí você fica, meu Deus do céu, né? Mas isso tudo faz parte dessa construção do jovem. Então, esse é o adolescente típico, né? Alguns jovens vão ser mais rebeldes, outros menos, mas isso é típico da adolescência. O TDAH, ele é outra coisa, né? Então, o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, tem origem genética, e ele é caracterizado principalmente, mas não só, por 3 características. Ele é diagnosticado em torno de 3 características. A hiperatividade, e o Steve no filme tem de sobra, né? O Steve do filme tem atividade de sobra. A impulsividade, ou seja, você tem o cérebro do adolescente ainda não está totalmente formado, essa região do córtex pré-frontal, e o TDAH, ele também tem
dificuldades, né? As pessoas com TDAH podem ter diferentes dificuldades com algumas funções executivas do córtex pré-frontal. Não quer dizer que a pessoa com TDAH não tem córtex pré-frontal ou que ele não é desenvolvido, ele é desenvolvido, só que o funcionamento desse cérebro é diferente de uma pessoa típica, né? Então você tem um cérebro com funcionamento diferente na adolescência, em que o córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a impulsividade na adolescência ela é maior, do TDAH, e conforme a pessoa vai amadurecendo, essa impulsividade vai diminuindo, a pessoa vai desenvolvendo mecanismos de gerenciamento dessa impulsividade. Ela não desaparece, mas você vai desenvolvendo mecanismos para gerenciar a sua impulsividade. E a outra característica é, o nome é déficit de atenção, mas é um nome errado. É uma desregulagem na atenção. A pessoa com TDAH ela não tem menos atenção. Ela só tem uma atenção que ela não consegue regular voluntariamente. Às vezes eu consigo me concentrar em algo por muito tempo, com muita qualidade de concentração, que é o chamado hiperfoco, e em outro momento a pessoa com TDAH pode dar umas viajadas, né? Ela pode meio ir para outro lugar, né? A cabeça vai para outro lugar, e aí você meio que perde a atenção. E isso, no caso do TDAH, né, na infância, pode acarretar também problemas de aprendizagem, porque você está lá prestando atenção na aula, de repente você dá uma viajada, você perde um pouco da explicação, e aí depois isso pode gerar um atraso na aprendizagem. Pode gerar atraso na leitura, dificuldade para ler, porque se o texto é chato, às vezes você precisa ler o mesmo parágrafo 5, 7 vezes, porque o cérebro desconecta a atenção. Então, isso são as características assim, principais, marcantes, definidoras do TDAH, mas o TDAH não para aí. O TDAH tem também dificuldades em outras funções executivas, como priorização de atividades, a capacidade de lidar com a frustração. Então, você muitas vezes reage de maneira impulsiva diante de uma situação frustrante, porque você não está conseguindo lidar com aquela frustração, enxergar aquela frustração como algo, né, que não é pessoal, né, despersonalizar, né, aquela frustração. E pode afetar também regulação emocional, organização, ou seja, o TDAH não é só hiperatividade, impulsividade e desregulagem na atenção, ele tem impactos sim nas funções executivas, né? E ele pode, como eu mencionei, ele pode ser acompanhado também por dificuldades de aprendizagem, né, que é o caso que a gente vê no Steve. O Steve desenvolveu no filme, né, ele desenvolve, né, atrasos de aprendizagem, ele precisa, né, aprender materiais que eram anteriores, né, no processo educacional dele. Em parte porque ele foi institucionalizado por um tempo, internado por um tempo, mas em parte também, provavelmente, em função da desregulação da atenção dele, né. E aí a gente vê algumas cenas em que a Kyla está tentando, né, negociar com ele, olha, agora você está distraído, mas volta, presta atenção aqui, daqui a 10 minutos a gente volta e tem um momento de distração, mas agora eu preciso que você foque a sua atenção. Tudo isso é mais difícil para uma pessoa com TDAH, não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil, né. A causa do TDAH também é muito bem conhecida, né? Ela, ao contrário de algumas condições neurodivergentes que a gente ainda está explorando e descobrindo as causas, a causa do TDAH é muito bem conhecida, é uma baixa disponibilidade de 2 neurotransmissores, chamado noradrenalina e a dopamina, que são responsáveis, respectivamente, né, pela atenção, a noradrenalina, e a dopamina pela motivação, em algumas regiões de conexão sináptica entre os neurônios. E aí essa baixa disponibilidade faz com que algumas regiões do cérebro funcionem de outra maneira e que outros circuitos precisam ser criados no funcionamento do cérebro. Então, o cérebro da pessoa com TDAH funciona de uma maneira diferente de uma pessoa sem TDAH. É difícil você saber porque você só conhece o seu cérebro. Muitas pessoas têm o diagnóstico tardio como eu porque você só conhecia o seu cérebro, você não sabia do cérebro da outra pessoa. E aí quando você conhece mais em profundidade o TDAH, você começa a perceber, putz, mas isso faz sentido, né? Eu apesar de ter sido sempre bom aluno, né, de ler muito, eu percebia que eu demorava muito para ler. Depois que eu li, eu tinha uma memória fotográfica de onde estavam as coisas, eu lembrava muito bem. Mas eu tenho uma exigência pessoal de ter um nível de atenção muito alto para poder ler. E aí, obviamente, que essa exigência pessoal, às vezes, conflita com o TDAH, que o TDAH tá falando assim para mim, não, vamos pensar em outra coisa agora. Não, peraí, eu tô no meio do parágrafo. Aí eu voltava lá e relia de novo o parágrafo. Então, tem uma série de características do TDAH que você não sabe que você tem porque você está dentro do seu cérebro e a outra pessoa está dentro do cérebro dela. Né? Então, por isso que essa investigação, esse diagnóstico, ele é importante porque você vai conversar, vai estar em contato com especialistas que encontram várias pessoas com TDAH, encontram várias pessoas sem TDAH e sabem diferenciar um do outro e sabem aplicar testes que vão realmente mensurar se existe esse déficit ou não. Você não tem um pouco de TDAH, ou você tem ou você não tem TDAH.
Só que a forma como o TDAH se apresenta nas pessoas pode ser bem diferente, né? Como no caso do autismo, é um espectro bem diferente. Algumas pessoas vão ter mais da hiperatividade, tem tipos diferentes. Você não precisa necessariamente ter a hiperatividade para ter TDAH, né? Que é também uma informação incorreta, né? Que as pessoas acham, TDAH é a criança que está pulando no sofá o dia inteiro, né? É o Steve, né? Mas tem tipos, subtipos, tem o subtipo desatento do TDAH, em que a pessoa não tem hiperatividade. Você não precisa ter a hiperatividade para ter TDAH. E outra coisa é que, tipo, sim, o TDAH tem características positivas, sim, ele deve ser percebido, entendido como uma diversidade natural do ser humano, né, uma neurodiversidade, mas a gente não pode banalizar, porque se tem diagnóstico, para ter o diagnóstico, a pessoa precisa ter prejuízos reais e persistentes em mais de uma esfera da vida dela, né, senão você não tem diagnóstico. Né? E então, eu estou esquecendo a chave do carro, eu estou esquecendo palavras no meio de uma frase. Isso pode ser sinal de você estar com uma ansiedade, com um transtorno de ansiedade, você pode estar na fase de exaustão, do burnout. Isso não necessariamente é o TDAH. O TDAH ele é persistente. Você tem ao longo da vida, você consegue retraçar desde a sua infância momentos em que você teve dificuldade com essas funções, essas atividades. Né? Então, isso é o TDAH. E o que é o que a gente vê no Steve? A gente não vê só o TDAH, a gente vê o TOD. Né? Então, o que é o TOD? Então, o TOD é um transtorno de humor, é um transtorno comportamental que é tratável, né? Então, a gente já sai do domínio da neurodiversidade para o domínio, né, de transtornos, de doenças mentais mesmo, que podem e devem ser tratadas. Né? O TOD, a definição assim, mais simples do TOD é um padrão de humor raivoso, irritável e questionador da autoridade. Tá? E aí, o que se descobriu? Que 50% dos casos das crianças com TOD são de crianças que têm TDAH. Né? Ou seja, a gente pega aquele cérebro do adolescente que ainda não tem a função executiva totalmente formada, a pessoa já nasce com uma predisposição genética, que é o TDAH, a impulsividade, né, a desregulação da atenção, a uma desregulação emocional, e, né, em vários casos, dificuldade para lidar com a frustração, e aí você tem, isso se soma fatores ambientais, que são traumas, trocas de cuidadores, negligência no cuidado parental, que vai levar ao que a Di, né, quando ela está conversando lá com a Kyla, falando um pouco, né, das características do Steve, e ela fala alguma coisa a ver com um apego, né, que vai levar a esse apego inseguro na criança. Então, a criança, ela tem medo de ser abandonada e ela reage, a criança ou adolescente, com uma lógica, né, inconsciente, um processo inconsciente de eu vou fazer de tudo para testar que você também não vai me abandonar. Né? É isso o TOD. Né? Então, o TOD é um transtorno de humor que ainda não se sabe se ele é 100% ambiental ou se ele tem alguns componentes genéticos. Possivelmente ele tem esses componentes genéticos. O TDAH, ele contribui. Não quer dizer que toda criança com TDAH vai ter TOD. Eu nunca tive TOD. Né? Não quer dizer isso. Mas existe um risco aumentado de TOD numa criança com TDAH que tem esses fatores ambientais na vida dela. Né? Traumas, troca de cuidadores, negligência familiar, esse tipo de coisa. Então, o TOD pode ser desencadeado por fatores ambientais em uma criança que já tem uma predisposição pelo TDAH à impulsividade, né, a algumas oscilações de humor, a baixa autoestima, né, a medo da perda. Então, algumas coisas que podem fazer com que o TOD se apresente, tá? E aí, o TOD, o acompanhamento, a recomendação, né, de psicólogos e psiquiatras é um acompanhamento psicológico em terapia comportamental na criança e na família. Porque o problema está desencadeado no ambiente. Né? Então, você precisa também atuar com a família. Precisa também atuar com os pais, com os cuidadores. Né? E aí, no caso de pessoas que têm TOD e TDAH, a medicação do TDAH pode contribuir nessa regulação emocional e até mesmo diminuir a hiperatividade. Então, tem uma cena no filme que o Steve está numa situação de crise, que ele está escalando no comportamento, no transtorno de humor, o humor dele está totalmente desregulado, e aí a Di fala para ele, você está tomando seu remédio? Se não tomou seu remédio, toma o seu remédio. Ela tenta controlar a situação para acalmar ele, porque a medicação pode contribuir. De novo, gente, eu não estou aqui falando para ninguém que saia por aí comprando medicação, mas isso é importante conhecer que não é só um trabalho psicoterapêutico em momentos de crise, é possível, é provável que psiquiatras, que são as únicas pessoas que podem recomendar medicação, recomendem também a medicação num caso de TOD em que a criança também já tem TDAH, tá? Para esse controle do humor.
tá? Então, o TOD é um transtorno do humor. E aí, quando a gente pensa no Steve, o que acontece? Então, o que é o TOD, né? Eu peguei aqui um trecho do DSM só para falar. São características, então eu vou ler aqui rapidamente. É um padrão de humor raivoso, irritável, de comportamento questionador e desafiante ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses, esse é um dos critérios, não é aconteceu uma vez e não aconteceu mais, como evidenciado por pelo menos 4 sintomas de qualquer uma das categorias seguintes. Aí tem uma categoria, tem 8 sintomas, mas essencialmente ele fala de 3 sintomas relacionados ao humor raivoso e irritável, a pessoa com frequentemente perdendo a calma, com frequentemente sendo sensível, facilmente incomodado, a pessoa com frequência sendo raivosa e ressentida, o comportamento questionador e desafiante, então questionar essas figuras de autoridade, desafiar acientosamente, propositalmente, né, as regras e desobedecer as regras, recusar obedecer as regras, os pedidos das figuras de autoridade, incomodar deliberadamente as outras pessoas, né, ter um comportamento malvado ou vingativo, ou frequentemente também culpar as outras pessoas pelos seus erros e pelo seu mau comportamento. Então esse são os critérios assim principais. Obviamente o objetivo aqui é só transmitir informação, não vocês saiam fazendo o diagnóstico em casa, mas entender o que é o TOD. O TOD é um problema, um transtorno de humor que é tratável, que pode ser, né, gerenciado, e que precisa de um acompanhamento para poder lidar, e que tem uma parte possivelmente genética, até em função dessa concorrência com TDAH, mas que também é desencadeado por fatores ambientais. Então, a questão o problema não está só na criança, né? Existe uma questão ambiental naquele ambiente familiar que precisa ser trabalhada para você resolver, né, o TOD, né? E aí o próximo degrau no TOD é o transtorno de conduta. E o que a gente vê no Steve é esse próximo degrau. Aí é muito mais sério. Então, o que é o transtorno de conduta? Eu vou descer aqui também para ler mais um pouquinho. Então, o transtorno de conduta, ele já não é mais só um transtorno de humor, é um comportamento. Conduta, quando a gente fala de conduta, a gente está falando de comportamentos transformados em hábitos, né? Então, é um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual são violados direitos básicos das outras pessoas, das normas, das regras sociais, para a idade, tal como manifestado pela presença de ao menos 3 dos 15 critérios seguintes nos últimos 12 meses, de qualquer uma das categorias adiante. Então, agressão a pessoas e animais, ameaçar, provocar, intimidar as pessoas, iniciar brigas físicas, usar alguma arma que pode causar dano físico grave a outras pessoas. Então, a gente vê uma cena no bar de karaokê que o Steve tem uma crise, né? Ele tem ele vai para cima de um cara com uma garrafa quebrada, né? Então, isso daí já é um dos sinais de transtorno de conduta. Ter sido fisicamente cruel com pessoas ou com animais, roubar durante um confronto com uma vítima, forçar alguém a uma atividade sexual, envolver-se deliberadamente na provocação de incêndios com a intenção de causar danos graves, que a gente vê também no Steve, né? Ele é expulso do internato, que é o passo anterior à detenção juvenil, porque ele causou um incêndio e provocou, né, queimaduras de segundo e terceiro grau num outro jovem, né? Então, destruiu deliberadamente propriedade de outras pessoas, né, e provocar incêndio. Então a gente vê isso acontecendo. Falsidade ou furto a gente não vê tanto acontecendo. Violações graves das regras de casas. Fugiu de casa, passando a noite fora pelo menos 2 vezes, enquanto morava com os pais, um lar substituto. A gente vê isso acontecendo no filme, que ele passa a noite fora de casa. Então, o que a gente vê no Steve foi uma evolução do quadro de TOD para um quadro de transtorno de conduta, né? E aí o transtorno de conduta ele é muito mais grave, né? A gente vê, por exemplo, em relação à intimidação e a provocação das outras pessoas, ele toca no seio, né, das outras pessoas, da mulher, da mãe, da Kayla, né? Então tem alguns comportamentos que são comportamentos que não são necessariamente sexuais, né, apesar dele, né, esbravejar, né, adolescente de 14 anos ali esbravejando, mas é um comportamento muito mais de violar mesmo, né, de violar, às vezes, né, com esse objetivo de intimidar, de provocar o espaço da outra pessoa e de não ter desenvolvido uma capacidade de poder falar, olha, esse aqui é o espaço da pessoa, não posso avançar sobre o espaço daquela pessoa daquela forma. E aí, o que aconteceu com o Steve, que eu acho que é uma coisa importante a gente entender. Então, ele era uma criança que tinha desde cedo os sinais isso tudo ela diz, tá? Não sou eu que estou inventando. No filme, numa cena do filme, a Dia, ela vai contar pra Kayla, ela vai dizer, o Steve tem TDAH, ele tem o opositor desafiador, que é o TOD, e ele tem alguma coisa com apego, que é o tal do apego inseguro, né, que desencadeia o TOD. Ele, desde muito cedo, ele tinha esses sinais de hiperatividade, ela deixa isso claro,
Quando ela fala do pai do Steve, que era um inventor, que inventou, sei lá, o equivalente da Airfryer, sei lá, pelo que eu tinha entendido, né? Ele inventou uma coisa da Airfryer, mas era uma pessoa também que financeiramente não era muito estável, não conseguia se organizar muito. Você vê que muito provavelmente o pai dele também tinha TDAH, e que em um momento crítico da vida dele, ele tem várias perdas. O pai dele morre bruscamente, né? Ela conta que o pai dele, entre o diagnóstico da causa da morte, que eles não falam, da doença, e da morte, se passaram 3 meses, então ele perde o pai bruscamente. Eles precisam vender a casa, porque o pai tinha dívidas, eles precisam vender a casa e se mudar da comunidade onde eles cresceram. Eles tiveram uma queda brusca no padrão de vida, e aí ele também começa a ter atrasos na aprendizagem, decorrentes do TDAH, né? E aí tudo isso começa a desencadear o Todd, né? Esse medo de, não é à toa, né, que a gente vê que ele tem esse apego inseguro, essa fixação que é totalmente inadequada pela mãe, e que eu acho que provavelmente são as cenas mais chocantes do filme, né, essa fixação que ele tem pela mãe, que é de uma criança, né, que tem medo de ser abandonada, de perder o único referencial que sobrou na vida dele, que é a mãe. E aí, o que acontece? Pelo que eu entendi do filme, porque eles também não explicam muito em detalhe, ele tem uma internação forçada depois de um episódio, né, de um episódio de Todd, de algum episódio violento dele, ele é internado, né, nesse pré-censo, antes de um centro de detenção, e aí isso evolui para o transtorno de conduta. E aí o transtorno de conduta, a coisa começa a ficar muito mais séria e necessita de uma ação urgente. E aí não é só o terapêutico, não é só o medicamentoso, provavelmente vai precisar dos dois, né? Só para a gente ter uma ordem de grandeza. Não, eu vou falar disso quando eu for falar das dicas, né? Mas no transtorno de conduta, a gente já está falando de, não são mais oscilações de humor, é um padrão de comportamento que um conjunto de comportamentos que se tornaram hábitos e que são antissociais e que precisam ser tratados. Se não for tratado, as consequências podem ser sérias. Então a gente está falando, né, de morte, de suicídio, de assassinato, né, de coisas muito sérias acontecendo na sequência. Então é só para dar um panorama. O que é o TDAH e o que não é o TDAH, né? O TOD não é o TDAH. Nem toda pessoa com TDAH vai ter TOD, tá? Já começa por aí. Nem toda pessoa com TOD, nem toda criança ou adolescente com TOD vai evoluir para um transtorno de conduta. Mas o quadro que a gente é apresentado é essa sobreposição dessas condições. Então a gente vê algumas características do TDAH, somadas a algumas características do TOD, que já se transformou nas oscilações de humor, que já se transformou em padrões repetitivos de conduta, né? É isso. Eu não sei, eu acho que eu consegui pintar esse panorama, eu acho que deixou um pouco mais claro a diferença entre essas dimensões, Pedro. Ah, total, total. Deu pra saber muito, inclusive, enquanto você falava, eu tava refletindo muito sobre minha vida. Sobre sua vida. Porque eu acho que enquanto você vai falando, a pessoa que tá escutando vai, tipo, pensando como foi a trajetória, tipo, da infância até a vida adulta em relação a essas coisas. Porque eu nunca cheguei a, de fato, procurar saber diagnóstico de nada. Mas tem muitas coisas que eu consigo claramente ver na minha infância até a vida adulta, até hoje, assim, em vários aspectos. E eu acho que independente de diagnóstico ou não, saber que você tem algumas características de déficit de atenção, independente do que seja, né? É importante para a gente procurar quais são as melhores estratégias para a gente conseguir lidar com isso durante a vida, né? É até uma coisa que eu já conversei, assim, com psicólogos e tudo mais, independente, né, que, como você falou, eu só tenho a minha mente, o meu cérebro, só sei o que tá aqui dentro. Então, mesmo com o diagnóstico, mesmo procurando ajuda profissional, a gente vai ter que, querendo ou não, procurar quais são as melhores formas da gente conseguir trabalhar, se relacionar, tratar todas essas questõezinhas, assim, porque a mente é muito sabotadora em vários momentos. Você deu um exemplo assim, comum que várias pessoas falam, né, que tem dificuldade de ler, por exemplo, que realmente tem mais o foco, muitas pessoas têm muito foco, assim, consegue assistir um filme, porque tá o tempo todo acontecendo as coisas ali rápido pra você, e aí você consegue manter o foco. O livro você tem que realmente concentrar ali pra entender o que tá se falando e tal. Então é muito interessante, enfim, de modo geral, ouvir e ver, eu tenho isso, eu não tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Como é que eu faço mesmo para poder ler um livro? Como é que eu faço para poder manter o foco no trabalho, né? É muita coisa. E voltando ao filme, eu quero saber o que foi mais marcante para você, mas eu já vou falar o meu, para você dar uma respirada. Eu ia falar, na verdade, que aquela briga que a Kyla aparece depois, né, que ele briga com a mãe dele e tudo mais. Porém, tem a cena em que a Kyla briga com ele, na verdade, né?
Não é o momento que ela tá acalmando ele, é o momento que ela briga. E nesse momento ele faz xixi nas calças, né? Aquilo foi tão impactante pra ele, e ele tá sempre num lugar de ser a pessoa que vai pra cima, né? Ser a pessoa que acaba amedrontando as pessoas, que naquele momento ele se sente pequeno. E aí ela fala com toda a convicção aquelas coisas pra ele, e no momento que ela vê que ele fez xixi, ela dá uma paralisada, assim. E às vezes eu acredito que ela tenha até se sentido, talvez, como ele, né? Culpada. De estar naquela situação. Mas ao mesmo tempo que foi marcante, não foi exatamente essa reação dele, sim o quão difícil foi pra ela naquele momento, tanto pra ela quanto pra mãe, o quão difícil era pra elas duas amarem tanto ele, mas eles ter um cena naquele momento muito difícil de lidar. E aí, compondo tudo que a gente falou aqui, não quer dizer que pessoas que têm TDAH ou TOD são pessoas difíceis de lidar. Mas se não consegue dar um suporte que a pessoa precisa, dependendo do que ela tem, realmente. Porque são duas pessoas, né? A mãe e a cara, são duas pessoas que não têm, que não sabe o que se passa na cabeça dele, e ao mesmo tempo ele mesmo na cabeça dele já é uma pessoa que tem inúmeras questões. E aí só que ele consegue colocar pra fora, às vezes, são essas coisas. Uma hora ele tá muito amoroso, outra hora ele tá muito agressivo. E aí é isso, essa cena foi marcante pra mim, são duas perspectivas muito diferentes, mas nas duas perspectivas as pessoas sofrem, independente do que tá acontecendo entre elas. Então acho que esse foi um momento que eu pensei, o que eu faria nessa situação? Eu acho que você tocou numa cena que eu acho que é muito, também, eu achei muito marcante quando eu vi pela primeira vez, quando eu revi o filme, né, que eu acho que mostra várias coisas, né, só voltando, por exemplo, que você falou sobre a escrita, né, sobre escrever, né, sobre ler, né, o TDAH, ele é diferente de uma pessoa com TDAH e uma pessoa sem TDAH, a diferença é o seguinte, eu tô lendo um texto chato, se eu não tenho TDAH, eu consigo, putz, tá chato, tô desligando. Eu consigo falar, não, agora eu vou prestar atenção, preciso prestar atenção. E aí eu consigo fixar minha atenção ali. A pessoa com TDAH, ela não controla, né, tão bem. Obviamente, você desenvolve mecanismos para gerenciar, você pode ser perfeitamente funcional tendo TDAH, né? Mas ele gera essa dificuldade de você, assim, não é uma questão de força de vontade, né? Às vezes eu me forço e aí eu vejo, nossa, eu tô gastando um tempo gigantesco me forçando a tentar ler isso, né? E uma pessoa sem TDAH não vai falar, eu li 8 vezes o mesmo parágrafo porque eu não estava conseguindo, né? Ela fala, não, lê uma, lê duas, depois fala, tá, não, eu preciso voltar, me perdi. Não, agora eu vou prestar atenção. Aí lê e entende, entendeu? Então, o TDAH, e não tem a ver com a inteligência, não é porque a pessoa com TDAH não absorveu porque ela não é inteligente, ou porque não tem força de vontade. É porque tem a atenção, ela não controla, ela não consegue descontrolar essa atenção tão bem, como uma pessoa sem TDAH. A questão comportamental, a hiperatividade é a mesma coisa. Então tem um ímpeto na pessoa de tipo, eu preciso levantar, eu preciso andar para eu continuar pensando. Então muitas pessoas com TDAH precisam estar em movimento às vezes para pensar, para tomar decisões. Às vezes não funciona ela sentar na frente do computador e ficar ali anotando. Então uma pessoa com TDAH pode ter esses ímpetos, esses impulsos que você obviamente, né, com a idade, com a experiência, você vai aprendendo a controlar e a inibir, mas isso você inibe a um custo, porque tem algo dentro de você que, tipo, te move a se mexer. Então, E Eduardo, eu tô achando que eu vou ter que precisar procurar ajuda. Pode olhar. Acho que vale a pena dar uma investigada. Eu acho que tá valendo a pena procurar, viu? Vale a pena dar uma investigada. Não é tão raro assim, né? O TDAH é em torno de 7% da população, né? Das crianças hoje em dia diagnosticadas, né? Você acha que essa questão porque assim, as pessoas estão conhecendo o que é o TDAH agora, né? Muita gente não sabia, eu mesmo não sabia. Você acha que essa coisa de, às vezes, a pessoa passar por uma situação ou outra de esquecimento, de, tô lendo uma coisa, não tô conseguindo focar, e aí, por saber que existe o TDAH, às vezes isso mesmo, fazer a pessoa travar um pouco, porque eu sinto isso de um modo geral, as pessoas passam por algumas situações, e aí você mesmo disse, né, existe a ansiedade, gente, a ansiedade, ela também faz com que você paralise em muitos momentos com isso. Então, existe o burnout também, né? Então, a gente está no momento em que a sociedade ela está muito desfocada, a nossa atenção é muito desfocada. Não é raro, especialmente quando a gente fala da jovem geração, dos jovens, né? Estarem vendo televisão no celular e jogando videogame ao mesmo tempo, acompanhando 3 telas ao mesmo tempo. Então, tudo isso gera uma carga cognitiva que ancestralmente, eu não estou nem falando historicamente, ancestralmente o nosso cérebro não foi preparado para isso. O cérebro humano não foi preparado para isso.
Não, no cérebro humano foi preparado, tô lá na savana, vi um bicho, fiquei com estresse, saí correndo, não sei o que. Nosso cérebro não foi preparado para, tipo, não, uma tela, recebi um e-mail, tive uma reação de estresse, né, como se eu tivesse um animal selvagem tivesse vindo atrás de mim, sabe? Tudo isso é muito, o nosso momento na humanidade é um momento muito novo que exige muito da nossa carga cognitiva, e quando a gente está, assim, cansado, dormindo pouco, não sei o que, é normal a gente ter essas falhas de memória, essas falhas de atenção, né? Tudo isso é normal. O TDAH é que ele é persistente. E você me falou uma coisa que é muito, muito, muito importante, né? Eu sempre tive TDAH. Agora, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, nossa, eu sempre tive TDAH. Mas eu não sabia que eu tinha TDAH. Porque a imagem que eu tinha do TDAH é a criança pulando no sofá. E eu não era essa criança. Né, eu tinha uma hiperatividade, e tenho até hoje, uma hiperatividade mental. Eu tô aqui, tô conversando com vocês, tô com 2 problemas de trabalho pensando. De 2 coisas diferentes, um de marketing, outra, sabe? Então, a gente tá meio dividido em várias coisas hoje em dia, e isso faz com que a gente tenha essas dúvidas. E é saudável, se você tem a dúvida, eu acho que vale a pena, né, conversar com um terapeuta, né, procurar, o ideal, por um diagnóstico, é procurar um neuropsicólogo, né, uma equipe, né, normalmente é uma equipe interdisciplinar, neuropedagogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neurologistas, né, então é uma equipe interdisciplinar que vai fazer testes para ver realmente se você tem essas características, mas o que são condições, assim, fundamentais quando você retraça a sua história, isso daí é algo que começou agora há pouco, ou é algo que você vem apresentando desde criança? Eu acho que no episódio que eu falo de neurodiversidade, eu dei esse exemplo, né? Eu me lembro quando a minha mãe virava para mim, Dudu, não tô fazendo um bolo, vai lá no supermercado e compra manteiga. Aí eu me vestia, aí tava saindo na porta, não esquece também, olha, precisa também Coca-Cola, precisa leite, precisa pão. Aí eu vou lá, tudo bem. Vou lá pro supermercado, Coca-Cola, pão, leite. Já tô aqui com dificuldade de lembrar os 4. Voltava, comprava tudo, chegava em casa, cadê a manteiga? Isso não acontecia uma outra vez, não. Isso acontecia muito. E aí você desenvolve estratégias. Eu não vou comprar nada em nenhum lugar, se eu precisar comprar mais de 3 coisas, eu vou colocar numa lista. Porque senão eu vou esquecer. Eu tenho que sair com lista. O que foi que aconteceu esses dias? Acho que eu coloquei roupa na máquina, e como eu precisava ir pra academia naquele horário específico, a minha mãe falou, então para, e aí quando você voltar, você liga de novo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, olhei, voltei. E aí eu voltei e sentei no computador, eu fui fazer outra coisa. Aí do nada eu acho que eu olhei alguma coisa, meu Deus, a máquina. Aí eu fui correndo depois de muito tempo pra poder ligar a máquina que eu tinha esquecido. E deixar às vezes coisa no fogão também, é horrível. Eu tenho que escrever ou botar despertador, pra poder lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa. Isso podem ser sinais de TDAH, pode ser sinal de uma vida, né, com muitas atividades, da nossa vida moderna. Eu acho que hoje em dia muita gente está procurando porque está percebendo que tem essas demandas, mas pode ser um sinal de TDAH, né? E aí se você começa a reparar, putz, mas isso sempre foi algo... Tem um livro muito bom brasileiro de um médico sobre TDAH, que o título é No Mundo da Lua. Eu ouvia quando eu era criança, esse menino vive no mundo da Lua. Eu ouvia isso várias vezes, né? Então, tipo, são algumas coisas que você depois, quando conhece um pouco mais a condição, você fala, não, faz sentido. E outra coisa também que é importante é, tipo assim, a gente não romantizar, mas também não achar o cenário catastrófico. O Steve é uma criança com TDAH, com TOD, que se transformou num transtorno de conduta. Nem toda pessoa com TDAH vai ser assim. Tem muitas pessoas com TDAH que são funcionais, que trabalham, né, que estudam, né, mas que vão ter esses desafios a mais para algumas coisas. E outras coisas é ótimo, vai ser mais fácil. Então, o lado bom da desregulagem da atenção é que você tem um hiperfoco. Você consegue entrar numa atividade, focar, entregar uma coisa de alta qualidade, só que você perde a noção do tempo. Né? Outra característica do TDAH, da impulsividade, e tem até um médico que define assim, é você ter um motor, às vezes, o motor de uma Ferrari com um freio de bicicleta. Então, a impulsividade, quando a gente vê esses comportamentos, aquela cena, especialmente com a mãe, que o Steve, ele tá mais exaltado, e que ele vai entrando cada vez mais, afundando mais naquela impulsividade, naquela violência, naquela irritação, não é que ele não quer parar, não é que ele não quer deixar de estar naquele estado, é que ele não consegue, ou ele tem um freio de bicicleta, né, isso é uma coisa do TDAH, a impulsividade, às vezes, você tem dificuldade de parar, né, de parar e de dar esse recuo, você desenvolve ao longo da vida competências para poder gerenciar isso, né, então, a minha questão da impulsividade, às vezes eu tenho alguma coisa que me irrita, eu tenho vontade de escrever um e-mail, responder na hora, eu falo, não, peraí, vou dormir, amanhã eu escrevo. Se eu sinto que, tipo assim, a emoção já começa a vai vir alguma coisa muito grande aí. Aí eu, não, vamos pegar, amanhã eu escrevo esse e-mail, né, porque aí muitas vezes no dia seguinte eu consigo, então você vai desenvolvendo estratégias, e eu estive
apesar, eu acho que, tipo assim, você me perguntou o que foi mais marcante. O mais marcante pra mim, no filme, é a gente perceber que um adolescente de 14 anos tem um poder destrutivo gigantesco sobre os outros e sobre si mesmo, né? Porque o destrutivo dele não é só em relação aos outros, é em relação a ele mesmo também, né? Mas a gente não pode esquecer que ele é uma criança. E eu acho que essa cena com a Kyla mostra muito isso, né? Que ele às vezes pode ser assustador, às vezes esse transtorno de conduta pode ser assustador, mas por trás dele tem uma criança que precisa desesperadamente ser acolhida, né? Que precisa que acreditem nele, que acreditem no potencial nele. E aí quando, né, ele tem o apoio da Kyla e a Kyla começa a ajudar ele a estudar, ele começa a sonhar em poder ir para a universidade, ir para a Juilliard, que é uma universidade dificílima, né, uma universidade de artes liberais dificílima de entrar, que ele começa a sonhar com isso, você vê, né, que tem espaço para respirar, né, que tem espaço para... E aí tem uma coisa visual do filme, né, que é muito interessante. Eu acho que muito marcante para mim foi aquela cena que ele tá de skate, que ele abre, assim, e abre a tela, né, porque até aí eu não tinha percebido que o filme era filmado num quadradinho, né, é uma imagem, um quadradinho minúsculo, todo mundo meio aprisionado ali, as cenas, tá todo mundo meio dentro daquele quadradinho, e aí tem uma cena que eles mexem na razão, né, nas proporções, e aí ele abre, e aí você vê, nossa, tem ar, tem possibilidade, né. Então isso foi uma coisa assim, me marcou, essa coisa de abrir a tela. Hoje em dia a gente já tem vários outros diretores que fazem isso, né, o próprio Saltburn, que a gente falou no último episódio, né, tem esse jogo aí com as proporções, mas essa foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, caramba, né, que linguagem, que diferença, e como, tipo assim, você sente essa diferença, essa leveza, esse ar, que vem de tipo, só abrir um pouquinho mais de espaço, dar um pouquinho mais de luz, né, então eu acho que essas coisas foram marcantes, essa conversa com a Kyla foi muito marcante, e a conversa sobre esperança no final do filme, porque apesar do Todd, apesar do transtorno de conduta, que é uma coisa muito mais séria, ainda existe esperança, né, de recuperação do Steve. Ele não vai se curar do TDAH, não se cura do TDAH, ele vai sempre ter TDAH, mas tem esperança dele, né, se reinserir, dele voltar a ter uma vida mais funcional e aquela família voltar a ter uma vida mais funcional. Então, eu acho que a gente conseguiu, entre aspas, resumir, mas tivemos praticamente uma aula aqui, Edu, sobre... Acho que a gente vai falar ainda mais sobre, né, neurodivergência, e a gente já falou muito sobre também em outros episódios, mas sempre tem alguma coisinha nova pra gente aprender e entender, principalmente quando a gente relaciona com o filme. E aí, pensando na temática, né, sobre TDAH, TOD, enfim, neurodivergência de um modo geral, eu lembrei de um influencer que eu gosto muito, que eu sigo há um tempão já, que chama Dante Olivier. Não sei se o ouvinte aqui já ouviu falar, mas ele é um homem trans, né? Ele começou falando mais sobre a transição dele no começo. Ele é de Recife, né? Mas atualmente mora em São Paulo. Ele é nascido em Recife, Pernambuco, e ele é dançarino, é influencer, é pintor, ele fala de diversas coisas, incluindo o TDAH, que ele descobriu há pouco tempo. Se eu não me engano, ele tem 29 anos, mas há pouco tempo ele descobriu, foi diagnosticado, e ele fala um pouco sobre isso, tanto no Instagram dele, quanto no YouTube, que eu recomendo que quem quiser ouvir um pouco mais ele falando especificamente sobre esse tema, ele criou um canal no YouTube e tem um vídeo, e ele fala um pouco sobre isso, né, como que é trabalhar com a internet, né, como que é criar conteúdo tendo TDAH, você tem que o tempo todo ter muito foco, fazer muitas publicidades, ser muito criativo a todo tempo, né, manter realmente um cronograma ali de vivência muito organizado, e que nem sempre ele consegue fazer isso da melhor forma possível, mas acho que não só para quem tem TDAH, mas para quem não tem, é muito interessante você escutar, porque tem muita coisa que você também pode se identificar, querendo ou não. Mas você sendo TDAH é mais um influencer que acolhe e fala de fato sobre o tema de forma correta, eu diria, né? Já que a gente está falando aqui que tem muita gente que fala algumas besteiras, né? Muita gente que fala sobre o diagnóstico sem ter o diagnóstico, muita gente que fala de forma muito genérica também, né? Pega lá um textinho do Google e fala, eu sou especialista em TDAH, às vezes não é. Então é interessante a gente ver de fato uma pessoa que fala como é e tem mais essa representatividade. E também tem o Bluey, que é um desenho animado que o Edu me recomendou, né? Mas eu tô aqui recomendando porque a gente estava conversando sobre séries e filmes que falam sobre TDAH mesmo. E é um desenho infantil australiano e tem na Disney Plus, né? Tem no Disney Channel, acho que passa na TV aberta, e tem no Disney Plus se você quiser assistir. E tem muitas pessoas, incluindo no TikTok, falando sobre como esse desenho é acolhedor. Acho que principalmente deve mexer com pessoas que têm TDAH e
e não sabiam desde a infância, então você retoma tudo aquilo que você passava, como o Edu deu exemplo de quando ele ia no mercado e ele esquecia o primeiro item da lista. Então eu acho que o desenho ele é interessante por esse lado, assim, de acolher realmente a criança que tinha TDAH e não sabia, e às vezes sofria bullying, ou às vezes se cobrava demais para ter uma atenção que outras crianças têm, que é uma coisa que a gente, quando é criança, de modo geral, faz muito, que é se cobrar, né? Por que a gente não consegue fazer tal coisa e o que o outro consegue fazer? Então, essas são as minhas 2 indicações de hoje. Não, o Bluey, nossa, eu vi esse episódio, o Bluey tem muito episódio também no YouTube, né, eu vi esse episódio, eu no final, gente, eu tava vendo desenho infantil, no final eu tava chorando, achando lindíssimo, que é o episódio 13 da temporada 2, que tem o Jack, que é tudo com um cachorrinho, né, e o Jack, ele é um novo filhote que chega na escola e ele é acolhido por um outro menino. E aí ele já fala de si mesmo com uma linguagem depreciativa, né, com uma autoestima mais baixa de muitas pessoas com TDAH, né, porque as pessoas focam nas dificuldades, muitas vezes, né. E aí ele fala, eu não consigo manter minha atenção, não consigo, eu tenho dificuldade para isso. E aí o amiguinho dele convida ele para um jogo e vai percebendo que tudo no jogo ele faz super bem, né, e aí começa a valorizar as características positivas dele, e que também tem a ver com o TDAH. Você falou do Dante, falando, né, da criatividade. A criatividade é uma característica que tem com o TDAH, essa vontade de aprender muitas coisas, esse interesse por várias áreas diferentes, a capacidade de conectar diferentes áreas, é uma característica do TDAH. Então não tem só o lado negativo, mas não tem só o lado positivo também, né? E eu achei muito bonito que o filme, que o Bluey não passa pano dizendo, olha, esse menino não tem dificuldades, ele tem dificuldades, mas ele tem também qualidades, né, e tem também, né, vantagens, e que é importante quando você está criando uma criança, você também reconhecer e valorizar as vantagens, os comportamentos positivos. Quando se fala em tratamento de TOD, se fala da importância, né, de estabelecer regras, não sei o que, de estabelecer limites, mas também reconhecer os comportamentos que são adequados, reconhecer e recompensar os comportamentos que são adequados, né. Então é muito bonitinho, é realmente Blue. E eu ouvi falar, estava vendo a série de escola, Abbott Elementary. Não, eu soube sobre o Bluey no Abbott Elementary, aí fui procurar, eu fiquei apaixonado também. Então, um dia eu ainda faço uma maratona de Bluey, mas eu vi esse episódio do TDAH e que coisinha linda, que coisinha linda. Eu tenho duas outras dicas. Uma eu acho que é do outro extremo, né, para a gente falar de como, quando a gente está falando de transtorno de conduta, né, então, tem o TDAH, condições ambientais podem gerar o TOD, e a próxima etapa do TOD, né, na escala é o transtorno de conduta, e quando se identifica muito cedo numa criança o transtorno de conduta, né, essa crueldade com animais, iniciar incêndio, essas coisas, muitas vezes a gente está falando de um prognóstico muito mais sério, de que vai evoluir para uma personalidade antissocial, para psicopatia. E um filme que trata essa questão muito bem é o Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme que está falando de uma criança que muito provavelmente vai desenvolver uma personalidade antissocial se não for tratado. Ao contrário do que se fala, não existe psicopata infantil, criança psicopata, é um diagnóstico que só pode ser dado para pessoas com mais de 18 anos. O diagnóstico que substitui, quando se fala na infância, é o transtorno de conduta, e o transtorno de conduta exige uma ação muito enérgica, né? E aí o filme retrata essa mãe com esse filho, né, com comportamentos, com uma conduta muito problemática, tentando resgatar onde que ela errou, né? E obviamente o objetivo aqui não é julgar essa mãe, é um filme bem pesado também, não é julgar essa mãe, mas é entender que tem sim coisas que ela poderia ter feito, né? Buscado ajuda, né, psicológica, ajuda terapêutica, né? Tem outras coisas que ela poderia ter feito que teria ajudado a evitar esse desfecho, né? Mas é um prognóstico bem mais grave, bem mais sério, e bem provavelmente, né, quando se fala, né, quando a pessoa evolui para uma personalidade antissocial, né, na vida adulta, a gente está falando de uma situação irrecuperável, né? Então a gente está falando de uma situação bem mais séria. Puxando para outro aspecto também da leveza, eu falei mais cedo que eu acho que é difícil a gente achar boas representações do TDAH, e eu não li a série de livros, eu vi a série da televisão do Percy Jackson. Percy Jackson é uma série de livros, escrita pelo Rick Riordan, livros infanto-juvenis, um pouco parecido com Harry Potter, que ele escreveu para o filho dele que tinha TDAH. Então ele pensou assim, não tem representatividade sobre crianças e adolescentes com TDAH? Eu mesmo vou fazer essa representatividade. Então tem umas coisas muito interessantes no Percy Jackson, por exemplo, a arma dele, a espada dele, ela quando ele não está usando a espada, ela se transforma numa caneta. Então a arma dele é uma caneta, é a expressão, a criatividade dele.
E a arma dele tem uma característica que eu acho que toda pessoa com TDAH adoraria que tivesse, né? Ela sempre volta pro bolso dele. Não importa o que acontece, a espada cai do abismo, ela volta magicamente pro bolso dele. Então eu acho que é também ter esse lado um pouco, né, lúdico, né, de uma representação do TDAH e de buscar também dar um apoio, né, para alguns dos desafios do TDAH. E eu não li os livros, eu vi a série. A série eu acho que não valia um episódio, porque é uma série do Disney Plus, é uma coisa meio, sei lá, né? É uma série Disney demais para meu gosto, mas Disney demais para o meu gosto. Mas o livro é muito elogiado, a série de livros é muito elogiada. Então, se você tem um filho, um adolescente com TDAH, muitas pessoas recomendam, eu não li, de novo, mas muitas pessoas recomendam o Percy Jackson, porque ajuda também a criança a se identificar, a ter um modelo no Percy Jackson, né, parecido com os desafios que essa criança encontra, né. São essas as dicas. Muito boas dicas. O Blue, como eu falei, né, foi uma indicação mais do Edu, mas eu já tinha ouvido falar, inclusive eu vi nesse episódio de A Watch Elementary também, eu cheguei a ver, e eu adoro desenho, eu gosto também de, um que eu poderia indicar, que não fala especificamente sobre isso, é Steven Universe, mas eu acho que Claro. também, ele engloba tudo num desenho só, é maravilhoso. Então, mais um episódio aqui do Diversiarte está chegando ao fim, e hoje a gente conversou sobre o filme Mami, eu ia falar Mama. Mas é mamã, de acordo com a Amazon, é mamã. É verdade. Então a gente conversou sobre o filme Mamã, ou Mommy, independente de como você pesquisar no Amazon Prime, né? Aparentemente eles mudam um pouco o idioma. E se você ouvinte quiser nos acompanhar nas redes, nos siga em nosso perfil no Instagram, @diversiartepodcast. E se você preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio, para mais uma conversa sobre diversidade e arte.